Talvez uma dificuldade do Enem que seja até maior do que a própria dificuldade das questões é o tempo de prova, que é muito pequeno quando a gente vê o tamanho daquela prova que a gente tem que resolver. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E hoje eu vou te mostrar algumas coisas que eu aprendi sobre tempo de prova, que me ajudaram a reduzir muito o tempo que eu demorava para resolver a prova do Enem, conseguindo inclusive resolver a prova do segundo dia, que é aquela tão temida, tão grande, em apenas 2 horas e meia, em apenas metade do tempo total. E uma coisa que eu vejo que é muito comum que as pessoas me falam é que elas não conseguem resolver a prova em um tempo tão curto assim, sobrando 2 horas de tempo para revisar. E a primeira coisa que eu já digo é que isso não é necessário, isso realmente não é necessário. Se você consegue resolver a prova com um tempo bom, menor do que o tempo total, sobrando uns minutinhos para dar uma revisadinha, para voltar em umas questões, para passar para o gabarito com bastante calma, isso está mais do que bom. Você não precisa desesperar querendo fazer a prova ultra rápido, porque isso é realmente uma coisa desnecessária e às vezes a pressa faz a gente errar mais do que se resolvesse com calma. Só que, por outro lado, um grande problema mesmo é não conseguir resolver a prova dentro das 5 horas, 5 horas e meia que a gente tem para resolver. Na verdade, um grande problema é você não resolver em menos do que isso, porque lá no dia a gente tem que fazer o gabarito, a gente tem aquela ansiedade. Então, não fazer a prova dentro do tempo proposto significa que você vai ter que chutar a questão, que você vai ter que deixar a questão para trás, e isso é um grande problema. E é pensando nisso que eu vou dar aqui para vocês algumas dicas que me ajudaram muito a melhorar o meu tempo de prova, porque lá atrás eu também tinha esse problema, eu também não conseguia resolver a prova no tempo, e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram algumas coisas essenciais para solucionar isso. E já de cara, a primeira coisa que vai influenciar diretamente no seu tempo de prova é a sua estratégia de prova. Muita gente já tem uma estratégia, muita gente nem sabe o que é uma estratégia de prova, mas basicamente a estratégia é tudo aquilo que envolve o além de resolver as questões. Seria a ordem de resolução, seria o que você vai pular, o que você não vai pular, quando que você vai voltar nessas questões que você pulou, quando que você vai passar para o gabarito, o que você vai resolver primeiro, o que você vai resolver depois, se você vai intercalar ou não. Tudo isso é a sua estratégia de prova. Digamos assim que é o que você vai fazer quando você senta na cadeira para resolver a sua prova, ao invés de só sair resolvendo uma questão em sequência da outra, passando assim pelas 90 questões, sem uma estratégia bem definida. A estratégia é extremamente importante, começando principalmente ali com qual área resolver primeiro. Eu sempre gostava de resolver natureza primeiro, depois matemática, e humanas e redação primeiro, e por fim linguagens. Justamente porque linguagens e matemática eram áreas muito demoradas e áreas mais cansativas. E eu sentia que o meu tempo de prova era muito pior se eu começasse por essas áreas, porque elas iriam me cansar e depois eu ia fazer todo o restante da prova cansado, de modo a demorar mais. Então isso é uma coisa pessoal, eu tô falando aqui o que funcionava para mim, mas uma coisa que é fundamental para você melhorar o seu tempo de prova é que agora, para essas últimas semanas de estudo, para as próximas provas que você vai fazer, prestar bastante atenção na estratégia e ver se a sua estratégia está priorizando ali um tempo de prova bom ou se a sua estratégia está te fazendo demorar mais. Outra coisa muito importante que a estratégia de prova vai te atrapalhar ou te ajudar, que é o cansaço. Se você faz a maioria das questões cansado, como era o meu caso se eu fizesse matemática e depois natureza, por exemplo, isso fazia meu tempo de prova piorar muito, porque lá em ciência da natureza eu ia demorar muito mais do que eu poderia demorar se eu fizesse antes. Além disso, outra coisa que é importantíssima é saber pular questões. Isso também tem que estar lá na sua estratégia de prova. Se você sabe quando você tem que pular uma questão e quando você não tem que pular, você ganha tempo 2 vezes. Primeiro, porque você não perde tempo resolvendo aquela questão que você vai pular. Seja ela por ser muito difícil, seja ela por ser muito extensa, você deixa para o final, para quando você já tiver feito tudo, você já tiver dado uma passada na prova em geral. E você também ganha tempo ao fazer as questões que você tem que fazer, que você não pode pular, que geralmente são aquelas questões mais fáceis, mais rápidas, mais diretas. E olha, já te falo de cara, não necessariamente questão com enunciado curto é questão para fazer e questão com enunciado longo é questão para pular. Eu já vi um monte de questão com textão que você resolve ali com uma linha daquele texto. Então dá para fazer, mais uma vez, com estratégia, aquela questão rápida. E já vi questão com um enunciado desse tamaninho que demora 10, 15 minutos para resolver. Então, tudo isso tem que estar na sua estratégia, tem que ser treinado nesses últimos dias, tem que ser feito lá na prova antiga para realmente testar o que você vai fazer no dia do Enem. E a segunda coisa que era fundamental para eu resolver a prova mais rápido era fazer um treinamento rígido da execução. O que isso significava? Ao longo de todo o ano, eu resolvi a prova com uma seriedade tão grande, quase tão grande como se eu estivesse fazendo a prova oficial lá, que vai definir minha aprovação. Então,
Se eu tinha que fazer um simulado, se eu tinha que fazer uma prova antiga, eu pegava meu relógio, eu cronometrava, eu jogava o celular longe para não parar no meio da prova, eu não ficava comendo no meio da prova, eu não ficava indo no banheiro no meio da prova, eu fazia a prova com a maior seriedade possível, tentando simular, copiar o momento exato da prova. Porque se você se acostuma ao longo de um ano inteiro fazer a prova parando, pegando o celular, descansando ali no meio, picando a prova no meio, você vai fazer isso lá no dia. Só que lá você não tem essa possibilidade. Então isso tudo reflete muito negativamente no seu tempo de prova. Eu ia até mais além. Eu usava a regra dos 80%, que foi uma regra que eu criei, para eu tentar fazer a prova sempre em, no máximo, 80% do tempo. Então, se eu tinha 5 horas para fazer, eu fazia em 80% de 5 horas. Eu tinha 5 horas e meia, eu fazia em 80% de 5 horas e meia. Por quê? Lá no dia oficial do Enem, a gente tem ansiedade, a gente tem pressão, a gente tem medo de ir mal, sem falar que a gente tem um gabarito para preencher. Então, tudo isso acaba piorando um pouquinho o seu tempo de prova em relação ao que você está acostumado a fazer. Então, se eu estava acostumado a fazer sempre em 80%, eu ainda ia ter aqueles 20% para compensar a minha perda, de modo que eu ia conseguir ter um bom tempo de prova de todo modo. Então essas duas coisas foram fundamentais, eu acho que vale a pena fazer agora nessa última semana. Resolver as provas com uma grande seriedade, se acostumando realmente, acostumando seu corpo, treinando seu corpo e sua mente para aquilo que você tem que fazer no dia do Enem, e tentar resolver a prova em apenas 80% do tempo, limitando assim para que você tenha um 20% de sobra para as ansiedades, para aquilo que pode te atrapalhar no dia oficial. E agora uma terceira coisa que me ajudou muito a melhorar o meu tempo de prova foi eu conhecer o modelo Enem, conhecer os padrões do Enem. Então sempre que eu fazia uma prova inédita, naturalmente eu tinha que ler aquela questão, tentar desenvolver todo um raciocínio novo em cima daquilo, desenvolver de onde eu ia partir, seguir aquela linha de raciocínio, chegar na resposta, ver se eu acertei. Tudo isso toma muito mais tempo. Só que conforme eu fui me acostumando com o modelo Enem, eu fui realmente entrando de cabeça naquilo, tentando descobrir cada peculiaridade, cada detalhe, cada questão modelo, as coisas ficavam mais naturais. Eu pegava uma prova e agora aquilo já não era totalmente inédito para mim. Eu já tinha coisas familiares, eu já me sentia mais à vontade com aquela prova. De modo que muitas coisas que eu teria que ter pensado antes, eu já fiz na prova anterior. Então, naquela prova eu conseguia ganhar um certo tempo. Isso é a grande detalhe assim, das questões modelo, né? Porque nas questões modelo, como eu já tinha resolvido aquelas questões, eu já conhecia aqueles modelos, eu batia o olho e já sabia exatamente qual era a resposta, já sabia pelo menos o raciocínio a seguir, de modo que eu conseguia resolver a questão às vezes em 30 segundos, em 1 minuto. Isso aqui é uma coisa importante também, que está tendo uma intersecção com a estratégia de prova e com esse conhecimento. Tem questões que são feitas para serem resolvidas em 30 segundos, e é isso, você faz a questão 30 segundos e vai embora. E tem questões que são feitas para serem resolvidas em 10 minutos. Então você joga essa questão para o final da sua prova e resolve em 10 minutos no final da sua prova. A gente fala de 3 minutos por questão, mas esse é um tempo médio que a gente tem. Na verdade, você não tem 3 minutos por questão. Você tem 30 segundos em uma questão, 1 minuto em outra, 10 minutos em outra. Cada questão tem o seu tempo. De modo que no final da prova a sua média precisa ser de 3 minutos. Só que não fica com isso na cabeça de, eu tenho que gastar 3 minutos em cada questão. Porque isso vai te atrapalhar muito. Porque tem questão que você faz rapidinho e vai embora. Se você fica pensando nisso, você vai ficar insistindo naquela questão além do que é necessário. Por outro lado, tem questões que são muito mais difíceis, que se você fica com esses 3 minutos na cabeça, você vai perder o controle emocional, porque você vai bater o olho naquilo e vai falar, nossa, já passou 3 minutos, não consigo resolver. Sendo que na verdade tudo bem, você economizou o tempo em outras questões para usar um pouquinho mais nessa questão. E agora a última dica, a última coisa que foi fundamental para o meu tempo de prova foi os macetes, né? Os bons e velhos macetes que eu tenho certeza que todo mundo adora. Que é aquelas estratégiazinhas, aquelas técnicazinhas para resolver cada questão com mais facilidade, para eliminar aquela dúvida entre duas alternativas. Quanto mais macete você tem, claro que combinado ali com o conhecimento, né, com saber realmente a matéria, mais fácil fica, mais rápido você resolve cada questão. Então, de macete em macete, ao longo da prova você economiza muito tempo de resolução. E uma coisa que vai ajudar bastante vocês são todos aqueles vídeos que eu já postei. Eu já postei vídeos sobre natureza, sobre ciências humanas e sobre interpretação de texto, com vários macetes muito bons. Dá uma olhada no canal se você ainda não assistiu esses vídeos. E eu vou postar agora de matemática e de linguagens nessas últimas semanas. E treine esses macetes agora nesse tempinho, porque eu tenho certeza que eles podem te ajudar a melhorar bastante seu tempo de prova. Se você gostou do vídeo de hoje, já aproveita para se inscrever aí no canal se você não é inscrito. E se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque agora nessa reta final vai sair vídeo todos os dias, na verdade até mais do que um vídeo por dia,
Sem falar na quantidade de lives que a gente está programando fazer, tudo para ajudar vocês a conseguir aumentar um pouco mais ainda os acertos nessa reta final e chegar mais preparado lá na prova para conseguir a aprovação. Segue a gente no Instagram também, é o primeiro link na descrição do vídeo, o Lastro Oficial, para ter aquele contato mais próximo e mais direto comigo. Aquele abraço e bons estudos!